KJ aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui sobre esse belíssimo jogo, Clair Obscur Expedition 33. E eu quero levantar alguns questionamentos. Será que você realmente entendeu a lore do jogo? Será que você conseguiu escolher, entre aspas, um lado? E você defende veementemente o lado que você escolhe, você consegue defender? Tipo, será quem é o vilão? Então, guardem essas perguntas, porque no final eu vou explicar porque que eu tô perguntando isso e o meu ponto de vista sobre isso. Vou fazer uma pausa breve aqui. Eu quero agradecer cada um que deixar sua curtida, seu comentário e principalmente se inscrever. Isso faz muita diferença para criador de conteúdo pequeno. Então, se você puder, deixe aí sua inscrição e ajude. Eu queria deixar esse vídeo mais bonitinho, mais elaborado, mas infelizmente eu não vou ter o tempo que eu queria para isso. E eu quero fazer o vídeo logo antes que eu esqueça de algumas coisas. Mas já diria Cortella, né? Faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos falar primeiro o que motiva as expedições. Ocorreu a fratura. Não sei se vocês vão lembrar desse termo quem jogou. E quem não jogou, o nome do evento que separou a velha Lumière da nova, eles chamam de a fratura. A fratura separou essa Lumière daqui, a outra Lumière que tá lá em cima, a Old Lumière. Tá longe pra caraca. Isso é o que eles acreditam, né, inicialmente. Eles organizam expedições para tentar parar a Artífice. O que é que a Artífice faz? Eles entendem que a Artífice é responsável pelo Gomage. O Gomage é um evento de extinção que elimina as pessoas com aquela idade que está pintada ali. Onde agora está Papá, eu não vou explicar porque está Papá. Tem coisas que eu não vou explicar para não estragar a experiência de quem ainda não jogou e só quer entender um pouco da história. Em alguns pontos eu vou ser profundo, em outros pontos eu vou ficar bem superficial, para não estragar a experiência de quem quer jogar. Então, tipo, lá, ao invés de ter aquele papo ali, parará, parará, vai ter um número 33. Isso aqui ao redor tá tudo obscuro, né? Tipo, você não consegue ver direito. Você não consegue ver, por exemplo, aqueles nevrons, né? Nevrons são os bichos ali, né? Vamos chamar assim por hora, os monstros. Então, tipo, a motivação principal deles é essa: organizar essa expedição para poder derrotar a Artífice. A Artífice é a entidade que tá ali, que ela é um ser gigante, que ela pinta o número. E de acordo com o número que está pintado, as pessoas morrem, somem. Eu lembro que quando eu comentei com minha namorada, eu comentei que eles tratavam isso como algo, como até um ritual, né? Como algo que parecia essas coisas de seita e tal. Mas que de certa forma, eles conseguiam trazer algo belo nisso. Eles sabem da brevidade da vida deles, nesse momento, né? Na expedição 33, no caso, estariam as pessoas a sumir ou morrer. Seriam as pessoas de 33 anos. Eles sabem que esse número vão diminuindo a cada ano. Então, tipo, é como se eles quisessem apreciar até esse momento. E não ser apenas tristeza. Porque normalmente seria apenas tristeza, né? Ainda contando sobre as expedições, uma curiosidade que vale aí pro quiz. As expedições, elas não começam na expedição 0. A primeira expedição, a expedição 0, entre aspas, foi batizada de expedição 100, que inclusive eles têm personagens que estão muito ligados ao decorrer da obra, e daqui a pouco eu conto sobre isso. Então, a primeira expedição, expedição 100, a segunda expedição 99, até chegar na 33, que é a que está agora. Ou seja, já foram 67 expedições. Essa expedição 33 tem um diferencial, Gustave. Gustave, ele é tido como um queridinho, como uma pessoa muito massa. E tipo, se você for jogar, você vai ver que ele é realmente um personagem muito bom. E tipo, ele traz muita esperança. As outras expedições não tinham acesso ao nível de tecnologia que o Gustave conseguiu fazer com que eles tivessem. Gustave, inicialmente, um personagem tipo imprescindível para as esperanças que eles tinham na expedição 33, já que a maioria das pessoas sequer cogitava ter alguma esperança, né? Porque eles sabiam que as expedições iam e geral morria, ninguém voltava. Era o que eles achavam, né? Ninguém voltava, que estava geral morto. Como eles tinham esse ponto luz aí, chamado Gustave, dá para entender que ele é como se fosse um dos principais protagonistas ali, né? Junto com Maëlle. Então, eles partem em expedição e logo no início, como vocês podem ver, como eu expliquei anteriormente, né? Aqui é Lumière. Eles partem daqui, e se vocês olharem como é o mapa, provavelmente houve expedições para todos esses lados aqui. Aí provavelmente eles vieram muito para cá, tanto que no jogo você vê que aqui tem muito barco, tem muita coisa encalhada. Lembre-se do que eu falei sobre o Gomage também. O Gomage, o que é que acontece? A cada ano, as pessoas da idade que está pintada ali, elas morrem, elas somem. Então, acredita-se que não existe mais ninguém mais velho no mundo. Só que, quando a expedição atraca, quem é que recebe a expedição? É um cara
forte pra caralho que simplesmente devasta a maioria da expedição muito facilmente. Muito, mas muito facilmente. E o que chama a atenção nele, que ele tem cabelo grisalho, ele parece ser mais velho. E tipo, os sobreviventes ficam tipo, peraí, pô, como assim? Uma pessoa velha aqui, ainda mais atacando a gente. E tipo, dá a entender que ele pode ser algum expedicionário antigo. Pode ser ou não, né? Eu fiquei com essa suspeita também, né? Que ele poderia ser algum expedicionário antigo, ou que seria uma pessoa de outro reino, né? Já que esse jogo poderia ser alguma coisa tipo Attack on Titan. Por falar em anime, eu acho que a história desse jogo veio num momento muito interessante, e eu vou explicar melhor no fim isso também, porque ele levanta diversos questionamentos que já foram levantados em outras obras, principalmente em animes, mas eu não vou me aprofundar nisso, que é a questão da vida e do que pode ser considerado vida. Mas enfim, esse cara tão forte que devastou, o que é que ele é afinal? O Gustave, ao ver que praticamente todas as pessoas foram mortas, ele dá aquela velha desanimada, né? E ele pensa em se matar. E aí entra uma personagem que eu gosto bastante, que é a Lune. A Lune, ela meio que salva ele. Essa aqui, né? Lune. Vou chamar de Lune. A Lune, ela diz, pô, se você morrer, você vai nos deixar só. E existe um código de conduta dos expedicionários. Eles têm diversas regras a seguir. Uma delas é não deixar ninguém sozinho. Se você puder ajudar outro expedicionário, você vai, contanto que você não deixe ninguém sozinho. E aí eles começa a parte do jogo onde você tem que encontrar outras pessoas para lhe ajudar nessa expedição, já que a maioria da expedição foi devastada. E tipo, a história vai se desenrolando, a gente conhece Esk, que é esse que a gente sobe aqui, a gente já conheceu Nevrais, já entendeu um pouco mais sobre, Nevrons, já entendeu um pouco mais sobre os Nevrons, sobre os Gestrais. Quem é Esk fica... E de vez ou outra aparece um menino que menciona um certo problema que os pais deles estão passando. E a gente fica, peraí. E esse menino ele fala, eu só queria que as coisas voltassem ao normal, eu só queria ver meus pais bem, meus pais unidos, isso e aquilo. A gente chega num determinado ponto, eu vou abreviar bastante o mid-game, para que quem for jogar não tenha experiência estragada nessa parte. Mas a gente chega lá no ato 2, porque o alvo da gente é a Artífice. Quando a gente chega em determinado momento do jogo, que a gente tem a possibilidade de descobrir quem é aquele velho que eu falei anteriormente, aquele pessoal de cabelo grisalho que atacou a expedição, a gente descobre que na verdade ele também era um expedicionário, ele realmente era um expedicionário, e ele fez parte da expedição 100, ou seja, a primeira expedição enviada. E percebe outra coisa mais complicada ainda, porque Verso tinha se unido à equipe, só que não tinha dito que aquela pessoa que atacou é Renoir, e Renoir é pai de Verso. Nessa hora, aquele ditadinho, né, entre aspas, que diz que a ignorância é uma bênção. O Renoir é um pintor francês, e tipo, ele foi um símbolo, mas se eu não me engano, do renascentismo. Então, pra quem chegou nessa parte lembrando disso, já deve ter juntado ali um pouco do início com um pouco do que fala de Renoir, e já deve ter captado um pouquinho do que é esse universo, do que é essa obra. Mas continuando, Maëlle tinha sido ajudada por um personagem chamado Curador. Esse Curador é um dos poucos personagens que você não consegue identificar se ele é um Nevron, se ele é um Axon ou se ele é um Gestral. Ele parece um humano, mas com o rosto meio transfigurado. E eles conhecem outras pessoas assim também. Maëlle mesmo tem pesadelos com uma garota de cabelos brancos chamada Alicia, que é filha de Renoir. Lembrando que Renoir é pai de Verso. Só que aí tem um detalhe. O Renoir que a gente encontra é um Renoir pintado. Então, dando um pouco de spoiler do que é, existem meio que duas famílias. Eu vou dizer logo o nome da família Descendré. Essa família Descendré, existe uma, que eu vou explicar mais à frente o que ela é. E existe essa outra pintada. Essa outra pintada, ela consiste em Maëlle, Verso, o próprio Renoir e Alicia. Mas é aquela Alicia lá do rosto transfigurado. E a gente chega, tipo, voltando agora para a questão deles chegarem a Artífice. Quando eles chegam a Artífice, ela olha para Verso e fala que é o filho dela, mas ao mesmo tempo não é. Tipo, fica uma intriga ali na cabeça dela, ela não tá bem, não tá nem um pouco bem, mentalmente falando. Ela acaba atacando a expedição. Você consegue derrotá-la, só que antes dela morrer, ela retoma um pouco dessa consciência. E ela passa a lhe curar, a lhe ajudar. Então, tipo, se você tava com queimadura, se o seu personagem tava morrendo, você não tem como morrer mais. Porque ao invés dela continuar te atacando, ela fica lhe ajudando. Aí você fica, peraí, pô, será que ela recobrou a consciência ou não? Aí, isso é já no finzinho do ato 2. Vocês conseguem derrotar ela, tá todo mundo feliz, caramba, conseguimos. O Gomage acabou. O número, vocês lembram que eu tinha mencionado que o Gomage tinha um número que identificava
a idade das pessoas que iam sumir, que nessa expedição aqui, nesse caso é 33, some, Alicia entrega uma carta pra Mael e tipo, eles voltam super felizes, caramba, realmente conseguimos, eles chegam em Lumière, eles são recebidos calorosamente, todo mundo feliz. E tipo, nesse momento a gente já sabe que Renoir é o pai de Verso, né? A gente teve que derrotar ele no caminho para chegar a Artífice. A gente conheceu um pouco a história dele. Renoir, ele mencionou que Verso não deveria acabar com a própria família, que ele não deveria fazer isso, porque as consequências disso seriam bem piores. E quando a gente volta para Lumière com a sensação de vitória, é que a gente descobre por que Verso para ler a carta, e tem um determinado trecho da carta, eu não vou mencionar a carta toda, mas tem um determinado trecho da carta que diz assim: se a mamãe pinta a vida, o papai pinta a morte. Tipo, essa carta era uma carta que a Alicia tinha deixado para Mael. E o que é que ela quis dizer com isso? Que a Artífice, ela pintava a vida, ela pintava as pessoas do quadro. E o outro, o Renoir original, lembrando que eu falei que existem duas famílias de Encendré. O Renoir pintado, que morreu foi derrotado, né, quando a gente estava indo para Artífice. O Renoir pintado, o Renoir original, Alice, a Artífice, que na verdade é a Aline, Alicia, que é Mael, já vou contar essa parte aqui logo de imediato, que é Mael e Alicia, a mesma pessoa, que ela, inclusive depois, ela no ato 3, ela acaba tendo lembranças das duas juventudes, e Verso. Só que, o que é que o Verso original, se vocês forem pegando algumas dicas no jogo, vocês já vão ter entendido o que aconteceu com ele. Antes mesmo da história ser escrachada pra gente o que foi que aconteceu com o Verso original. Voltando aqui pra parte da carta. Leu a carta, percebeu que esse trecho aí, que a mamãe pinta a vida, papai pinta a morte. Então, como eles derrotaram a Artífice, não tinha ninguém mais pra segurar o Gommage. O que era a Artífice? A Artífice era a Aline presa dentro de um quadro. Ela presa não, ela entrou de um quadro. E de quem é esse quadro? Esse quadro é de Verso, do Verso original. Mas cadê o Verso original? O Verso original, ele tá morto. E como o Verso original morreu? O Verso original morreu salvando a irmã, Alicia. Então tudo que a gente vê no jogo, tudo que a gente tem acesso no jogo, é o mundo de um quadro. Eles são como deuses. A família de Encendré são como deuses, onde eles podem criar mundos dentro de quadros. Então eles criam esses mundos, só que dentro do quadro, e eles podem acessar esses mundos. Eles podem ver como as criaturas deles estão vivendo ali. Então puxa um pouco para esse lado religioso aí de criador e criatura. Isso é o que muita gente em diversos comentários aí não entendeu, quando quis escolher um lado veementemente, quando criticou outras pessoas que escolheram outro lado. Então, tipo, o que a Artífice fazia na verdade era segurar, tipo, diminuir a velocidade com que o Renoir original apagava as pessoas do quadro. Mas por que é que Renoir apagava essas pessoas do quadro afinal? Peraí. Então você está me dizendo que a família de Encendré original é uma família que é como se fossem deuses para as pessoas dentro do quadro, que existem em um mundo real, entre aspas, e eles estão em guerra? Sim, é isso. Nesse mundo real, eu esqueci de mencionar que eles estão em guerra, na verdade, né? Mas nesse mundo real eles estão em guerra. São os pintores contra os escritores. E os escritores, eles incendiaram a casa da família de Encendré. Nesse incêndio, a Alicia quase morre e o Verso original, morreu para salvar a Alicia. Esse quadro era de Verso. Os gestrais são pinturas de Verso. Os nevrons, aí já muda um pouco. Os nevrons são pintura de Renoir. Os nevrons não eram coisas da Artífice. Muita gente não entendeu isso também. Tipo, eu fui fuçando alguns comentários na internet e percebi que muita gente não entendeu isso também. A Artífice pintava a vida. Ela não apagava as pessoas. A Artífice pintava as pessoas. A Aline, ela pintou a própria família com o resquício de alma que tinha de Verso, porque ela conseguia, com esse fragmento da alma de Verso, ela conseguia recriar ele lá dentro. Era para ser um Verso quase que perfeito, só que não tem como mais. Renoir queria que ela saísse do quadro, porque quanto mais tempo um pintor fica dentro do quadro, mais prejudicado ele fica fora dele. Então a família estava meio que de luto, tipo, tava todo mundo triste com a morte de Verso. Quando você junta esses fatores, você percebe que por que é que o Renoir pintado estava defendendo a Artífice? Porque ele sabia que se a Artífice fosse derrotada,
não existiria mais ninguém para segurar o Gomage. Então o Renoir pintado estava defendendo a Artífice, e o Verso pintado, no fundo, ele preferia que a Artífice caísse, mesmo sabendo que ele ia morrer com isso. Por quê? Porque o Verso pintado, ele carrega parte da alma do Verso original. E o Verso original queria, acima de tudo, proteger a família. Então, lembram que eu falei do curador que salvou a Maëlle e tal? Ele era o Renoir original. Ele era o Renoir original dentro do quadro, no caso, né? Por isso que quando vocês forem jogar, vocês vão ver que o fundador ensina a eles de diversas formas. Inclusive, é o fundador que ensina a eles como chegar a Artífice. Recapitulando rapidamente aqui. Eles não tinham conhecimento disso, eles partiram para tentar derrotar Artífice, encontraram Renoir pintado, encontraram Verso pintado. O Renoir pintado quer defender a Artífice porque ele não quer que a família dele, que é a família pintada, morra, que é o Verso. Ele não quer perder o filho. A Artífice é derrotada, então o que é que acontece quando a Artífice é derrotada? Geral some, geral morre. Eu acho que eu até esqueci de explicar isso anteriormente. Então, tipo, lá naquele evento que eu falei da carta, quando ele lê que se a mamãe pintar a vida, o papai pintar a morte, geral some Ciel, Lume, tudo. Por quê? Porque não tem mais ninguém para parar a força do pai de apagar as pinturas. Só quem não sumiria seriam os gestrais, né? Que eram pinturas de Verso, a não ser se eles destruíssem de fato o quadro. Que aí é como se eles destruíssem aquele mundo todo. Terminou, tendo esse conhecimento, a gente parte para um momento em que Alicia acorda e ela retém as memórias que ela tinha da Alicia dentro do quadro, da pintada pela Aline e da Alicia que entrou dentro do quadro, porque são duas diferentes. A Alicia é a única entidade nesse jogo que é como se tivesse três versões dela. A versão que está dentro do quadro com o rosto desfigurado, pintada pela Aline. A versão Maëlle, que se eu não me engano é pintada pela Aline, agora me bateu a dúvida. A versão que é a Maëlle, que foi também pintada pela Aline, mas que por algum motivo, que eu vi sobre isso, mas eu não vou lembrar agora exatamente o que aconteceu, mas que por algum motivo ela não estava com acesso ao conhecimento também, a memória normal. E a Alicia do mundo real, digamos assim, né? Essa Alicia do mundo real, depois disso ela acorda e tipo, ela vai conversar com a irmã Clea. Ela é quem tá ativa na guerra. A família Descendrey, resumidamente, Renoir, Aline, Clea, Alicia e Verso. São 5 pessoas. Aí o que acontece? A Alicia acha que vai convencer o pai a deixar a galera dentro do quadro viver, sendo que o pai já tinha apagado geral. Quando ela vai conversar com ele, ela percebe que não vai ser bem assim não. Por quê? Porque ele quer que a família supere o luto da morte de Verso. Não quer que eles se apeguem às obras, ele não quer que eles se apeguem às criaturas que eles criaram, a isso que eles criaram dentro do quadro. Só que aí tem um problema. A Alicia, ela teve a experiência de viver isso de dentro. Ela sentiu que lá dentro as pessoas têm vida, têm opinião, têm seus gostos, têm seus prazeres e tudo. Enquanto a família original, enquanto o Verso original e o Renoir original tá preocupado com isso, inclusive o Renoir, as duas versões, eles são muito apegados à família. É um pouco compreensível, digamos assim, o lado dele. Essa opinião vai ser um pouco polêmica. Mas o Renoir original, da mesma forma, ou até pior, ele está disposto até ir um pouco além. Então, tipo, ele briga com a filha novamente. Ele prefere perder a amizade, mas não ver o filho morrer. Enfim, ele é esse tipo de personagem. Já como eu falei, a Alicia, ela conheceu muito da história das pessoas dentro do quadro. Pra ela é real. Tanto que chega em determinado momento que ela diz: aquilo pra mim é real. Eu estive lá, eu vivi. Eu senti apenas aquilo por 16 anos. Quando ela não tinha as memórias de Artífice, né? No ato 3, ela já tem as memórias de Artífice e ela acaba entrando nesse embate com o pai. Porque o pai quer que ela e a mãe saiam do quadro. Ele mostra que quanto mais tempo no quadro você fica, mais debilitada você fica. Ele mostra que a mãe a Aline já tá muito, muito debilitada. Que a tendência de Alice é ficar debilitada também. Só que mesmo assim, a expedição ela não desiste. Qual é a opção que eles têm agora? Derrotar Renoir original, porque derrotando o Renoir original vai apagar, vai tirar ele de dentro do quadro. A Alicia, com seus poderes de Artífice já ampliados, né, já devidamente acessados, ela vai poder repintar geral. Ela vai conseguir trazer de volta praticamente todos aqueles que ela teve um pouco mais de convívio, que ela tem memória, esse é o requisito. Desde que você tenha um pouco mais de convívio, tenha a memória daquela pessoa, você consegue trazê-la de volta. Então essa acaba virando a chance que eles têm de reviver todas as pessoas. A Alicia começa a reviver naquelas pessoas que eram mais próximas, né, que a memória
estava um pouco mais fresca, que fez parte da expedição, que é Lune e Ciel. Quando você chega lá no final, para o famigerado embate final contra Renoir, muito bem, você o derrota. Ele explica os pontos dele, ele entende os pontos de Mael, só que ele fala, olha o que está acontecendo lá fora. Eu só quero que vocês saiam desse luto. Eu quero que vocês venham viver a vida. Tem uma guerra acontecendo lá fora. Basicamente é isso que ele quer passar, né? Tem uma guerra acontecendo lá fora e vocês estão presas nesse luto eterno da morte do Verso. Enquanto a Clea luta é uma guerra sozinha. Aí mostra, tipo, a mãe, a Aline, muito debilitada já de tanto tempo que ela tá no quadro. E isso aflora ainda mais o sentimento de Verso. Porque apesar dele não ser o Verso original, dele não ter todas as memórias, não ser a alma completa do Verso original, ele carrega muito do Verso original. Ao mesmo tempo ele vê uma criança pintando. Essa criança, ela tá constantemente pintando para poder manter esse quadro, poder manter o que tem nesse quadro. E a gente percebe que essa criança, ela virou meio que uma escrava. Ou seja, o Verso original, o resquício de alma dele, ele tava meio que escravizado, tendo que ficar ali pintando para poder manter esse quadro. É algo bem triste também. E o jogo lhe coloca numa decisão difícil pra caramba. Escolha com quem você quer lutar. Você quer lutar com Mael contra Verso, ou você quer lutar com Verso contra Mael? Aí que vem o BO, e eu vou contar os dois finais. Por que Verso decidiu isso? Ele viu que era a única forma de tirar todo mundo do quadro, acabar com o quadro e dar liberdade, tirar da tristeza a alma do Verso original, né? O restante da alma do Verso original, que ele sequer quer pintar mais. Nesse momento é passado uma hora de muita tristeza, porque ele não quer pintar mais, velho. Ele tá ali, tipo, porra, já pulso, ele não quer mais saber disso, ele não quer mais ver morte, não quer mais ver nada, ele só quer acabar. Inclusive o Verso pintado, esse é um dos motivos pro jogo ser 18+, o Verso pintado, ele quer morrer. Então o jogo fala muito sobre essa questão de suicídio em alguns momentos, né? Ele quer morrer porque ele não aguenta mais ver as pessoas morrendo, ele não aguenta saber que a família dele, a família descendente original tá naquela situação, e pra ele a vida lá fora importa mais do que essa aqui dentro, mesmo que ele tivesse que abdicar de todas as pessoas que ele conheceu e que ele se aproximou dentro do quadro. Mas também ele já tinha perdido pessoas em diversas outras expedições. Afinal, o Verso é um personagem que ajuda a diversas expedições. Ajuda entre aspas, né? Quando você escolhe Mael para enfrentar Verso e você vence, mostra que ela não deixou o Verso morrer. Ela não fez o desejo dele, que era finalmente se livrar disso. Ela reviveu geral, muito bem reviveu geral, mostra geral aí de Lumière feliz. E a gente vai para os personagens vão para um concerto. Quem é que vai tocar nesse concerto? Verso, o Verso pintado, né? Ela acredita que se ele deixasse ele envelhecer, seria meio que uma misericórdia, seria meio que uma chance dele encontrar prazer novamente na vida, dele voltar a sorrir. Só que é mostrado que Verso tá, tipo, ele tá muito sério, velho. Ele não parece ter felicidade nenhuma nos olhos. Ele parece ser tipo um cara que tá vivendo por viver ali, porque eles simplesmente não deixam ele morrer. E enquanto isso, Mael tá com o rosto escurecendo, tipo, com marcas da degradação que ficar muito tempo na pintura ocasiona. Ela tinha dito que não ia ficar tanto tempo assim no quadro, que ela ia ficar saindo. Só que Verso não acreditava nela. E Verso, de certa forma, estava certo. Ela sai do quadro bem menos do que deveria. Dá a entender isso, né? Que ela sai do quadro bem menos do que deveria. Então, ela tá sempre se debilitando, porque foi isso que ela escolheu, né? Infelizmente. Dá a entender também, né? A gente pode subentender que a família vai ter que participar da guerra lá, mesmo a Alicia se demonstrando ser uma pintora super talentosa. No fim das contas, a família teve que se virar sozinho mesmo. O Renoir original, ele até chegou a acreditar na Alicia, inclusive. Ele só queria que ela saísse pra ver eles, pra superar um pouco o luto. Escolhendo o Verso pra derrotar Mael, o final é basicamente que você derrotou ela, né? Você tirou ela do quadro à força. O quadro, tudo que tá no quadro ali vai se perder. Ele vai deixar com que o Verso, aquele resquício, aquele restante de alma do Verso, pare de pintar, saia daquela escravidão, entre aspas. E a família, dá a entender que a família conseguiu seguir. A Alicia, ela parece estar até um pouco feliz, parece que ela tá superando aquilo. Só que ao mesmo tempo ela também tá triste. Tipo aquela parada, né? Um túnel de merda com 2 dedos de mel. Ela se sente bem em ver a família superando o luto da morte do irmão. Eles fazem, por definitivo, um funeral pro irmão e tal. Então, tipo, esse caminho abre uma brecha melhor pra questão deles terem mais chances na guerra contra os escritores. Só que mostra também, como eu falei, né, que a Alicia tá triste. Inclusive tem uma parte que mostra como se ela estivesse vendo novamente as pessoas da expedição ali e elas sumindo. Porque ela sabe que isso também fica subentendido, mas provavelmente eles destruíram o quadro pra nem a mãe, a Aline, nem a filha Alicia querer voltar pro quadro e eles viverem a vida lá fora. Então, aí volta aquelas perguntas que eu falei. Você realmente tinha entendido isso? Você entendeu que não é simplesmente, não é uma pintura qualquer? Eles são como deuses e eles pintam vidas e tipo,
não é tão fácil assim a escolha. Para algumas pessoas, a escolha mais racional seria escolher verso. Porque verso estaria defendendo a família, estaria defendendo o ponto de vista, inclusive, do Renoir original, que tipo quer tirar a família desse luto, quer superar e seguir a vida, porque senão provavelmente eles vão ser dizimados no mundo original. Aí eu vi comentários tipo, porra, não tinha como não escolher verso, velho, escolher o Mael era loucura, a pessoa só pode escolher Mael só se ela tiver curiosidade, porque aquilo tudo é uma fantasia, é tudo uma mentira. Aí eu volto a esse questionamento, velho, imagine que depois a gente descobre que tudo aqui é uma pintura de um Deus. Eu acredito em Deus, não que a gente seja uma pintura, mas eles vivem por anos, eles têm sentimentos, têm emoções, eles se relacionam, eles se reproduzem. Isso não é um ser vivo? Então não é tão simples assim dizer eu vou escolher verso e acabou. Só que ao mesmo tempo, quando você escolhe Mael, você meio que lá deixa subentendido que a família lá fora vai continuar nesse luto. A Aline vai continuar na merda, a Alicia vai ficar na merda, ela já tá se degradando toda, tá ficando toda acabada. O verso vai continuar triste pra caralho, depressivo. O verso original vai continuar escravizado pintando. Renoir e Clea vão se arrombar na guerra. E provavelmente vai acabar tudo sendo destruído, inclusive os quadros. Então, tipo, não é tão simples assim escolher um lado. Aí eu volto àquela pergunta que eu fiz também. Quem é o vilão? Aí eu volto pra Attack on Titan. Você acha que Eren é o vilão? Você acha que Eren é um mocinho? A galera de dentro da muralha eram vilões? Ou eram mocinhos? E eu acho que esse termo, ele se encaixa muito bem aqui, porque no fim das contas, depende do ponto de vista. Do ponto de vista de Renoir original, essa galera do quadro é vilã da família dele. Mas do ponto de vista da galera do quadro, Renoir é um puta de um vilão, porque era a pessoa responsável pelo Gomage. Mas tipo, do ponto de vista de verso, Mael é uma vilã da desgraça. Porque quando ela derrotou ele, ela não deixou sequer que ele morresse. Ela deixou a alma lá escravizada pintando, não mostra se realmente a alma ficou lá, mas dá a entender que sim. E ainda desse ponto de vista, Artífice também tinha um pouco de vilanismo, entre aspas. Porque se ela tentasse superar o luto, ela não teria criado essas vidas. A partir do momento que ela cria essas vidas por não ter superado o luto, e ela entra nesse embate com Renoir, ou bastava ela ter saído do quadro. Pô, meu patrão, meu chegado, eu vou sair do quadro, vamos tentar superar esse luto. Tô falando brincando aqui, essa parte, imagina não, né? Superar luto nunca é fácil. Tinha diversas formas que a Aline, a Artífice, ela poderia ter feito pra evitar também um pouco de toda essa treta familiar. E mais uma vez, daquelas questões que eu levantei a princípio, porque eu falei que esse jogo veio num momento muito bom. A gente tá vendo aí o desenvolvimento das IAs. Eu acredito que não muito longe. Um tempo atrás eu falei a que nível a IA estaria dentro de 5 anos. Alguns tiraram como exagero. E a gente tá vendo o rumo que as IAs estão tomando aí. Geração de vídeo, diálogos, tudo. Então, tipo, será que um dia a IA vai estar tão avançada que ela vai reivindicar esse conceito de existência para ela? Até que ponto vai esse limite entre direitos de criador e direitos de criatura? Deixar vocês brisado um pouquinho nesse ponto do jogo, porque tipo, como eu falei, os pintores são como deuses que pintam quadros. Esses quadros são meio que uma realidade alternativa, onde essas pessoas pintadas têm vida, têm gosto, têm opinião, têm tudo. E enfim, para encerrar o vídeo, eu fiz os dois finais. Achei que em relação à família, o final do verso ficou mais bem encaixado, deu mais brecha para continuidade dos pintores em si. Eu não queria de forma alguma que as pessoas do quadro fossem exterminadas. Isso eu não queria. No lado do verso, eu queria chegar num consenso. Só que dá a entender que não tem consenso. Dá a entender que tipo, que se você escolhe o lado da Mael, da Alicia, ela vai ficar no quadro exageradamente. Por isso vai prejudicar muito a questão da guerra. Então, olhando num lado de possibilidades futuras, o lado do verso é o que dá a entender que eles têm mais futuro de sobrevivência, tanto eles quanto os quadros deles. Então, todos os mundos que eles criaram têm mais chance de sobreviver. Então, pensando de forma sistemática, o lado do verso parece ser mais sensato. Mas eu não julgo quem escolheu o lado do Mael de forma alguma, porque o primeiro final que eu fiz foi o da Mael. Porque eu queria ver
primeira coisa que eu queria ver era ela revivendo Geraldo Lumière, Geraldo Quadro. E é isto, galera. O vídeo ficou bem mais longo do que eu tinha imaginado. Se vocês gostaram, espero que vocês gostem, né? Espero que vocês entendam também. Não tinha como ser um vídeo curto, porque devido à complexidade que é esse jogo e a complexidade que é explicar essa história, eu não cheguei nem a elaborar roteiro, porque estava tudo fresco na minha mente. Eu não sei se vai ficar bem explicadinho como eu queria, sem ter, como eu falei, né, sem ter explicado demais a ponto de estragar a experiência. Teve muita coisa que eu pulei aí, muita coisa que eu abreviei para não estragar a experiência. Mas é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.